Olá, está começando o quarto e último bloco da nossa 292ª aula, estudo da Palavra de Deus, há 12 anos, aqui na paróquia de Santo Expedito, São Miguel Arcanjo, em Brasília, Distrito Federal. E há mais de 20 aulas, portanto, 20 vezes 4, há mais de 80 vídeos, nós estamos estudando o tema da escatologia, dos novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra: morte, juízo, inferno e paraíso. Terminamos o terceiro bloco citando o texto assustador, mas ao mesmo tempo gozoso, alegre, feliz, jubiloso, de Lucas 16, 9. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Já explicamos, remeto você ao vídeo anterior, ao vídeo 292, terceira parte. Agora, somente uma pontuação antes de passarmos adiante. No dia em que ela vos faltar, essa riqueza injusta, que eu já expliquei, ela vai faltar? Vai. Vai faltar porque, se se trata de riqueza espiritual, você não vai ter mais possibilidade de exercitá-la em favor dos pobres depois de morto. Não é verdade? Dinheiro no banco, patrimônio, no dia que você morrer, você pode até levar registro no caixão, mas a casa não. Você pode até levar extratos bancários do dinheiro que você deixou no banco, mas o dinheiro não. Desculpe eu rir, mas a riqueza vai faltar. O que você adquiriu, você vai deixar. O que significa no dia em que essa riqueza faltar? Lucas 16, 9. No dia em que você não puder mais exercitar os dons, as capacidades, os presentes, os talentos que Deus deu para você em favor daqueles que agora vão receber você nos tabernáculos eternos. O que significa a riqueza que vai faltar? Não é nesta terra. Nesta terra, ainda que você não tenha um tostão, você é rico. Desde que rico da graça de Deus, se você é privado dos bens como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele pecou contra Deus quando perdeu os filhos. Ele pecou contra Deus quando chegou a notícia de que todos os seus bens, os seus animais, os seus criados morreram? Não. Ele blasfemou contra Deus? Não. Portanto, ainda que você não tenha nenhum bem material, você pode ser uma pessoa extremamente rica, segundo Deus. Muito bem, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza espiritual, que não tem nada a ver, pelo menos no primeiro momento, com riqueza material. Pois bem, então agora vamos, nesse último bloco, a uma realidade que é bem genérica e vai, digamos assim, sintetizar nossa prestação de contas diante do Senhor. São dois textos surpreendentes. Primeiro texto, Mateus 7, de 1 a 2. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Deus aplicará ao homem a medida que este tiver aplicado ao próximo. Há determinados juízos que não são pecaminosos. Por exemplo, chamar uma pessoa de hipócrita quando ela é hipócrita é pecado? Não. Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 23. É um juízo? Claro que é. É um juízo de valor sobre a conduta da pessoa? É. O juízo que é pecaminoso é o juízo desumano. É o juízo infundado, é o juízo temerário, é o juízo sem provas.
É o juízo sem fundamentos. Portanto, quando você emite um juízo, fulano mentiu, e de fato você tem provas, e ele comprovadamente mentiu, e você o chama de mentiroso, você não pecou. Não se aplica a esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Mas quando o juízo é temerário, sem provas suficientes, é um juízo que antecipadamente condena e sentencia ao fogo do inferno. Esse já está condenado. Esse já está excluído do reino dos céus. Esse no céu não entra de jeito nenhum. Então é um juízo antecipativo, ou antecipador, ou de antecipação, que não cabe a você, mas cabe a Deus. Isto é, antecipadamente você já afirma com categoria, com certeza, com segurança, que aquela pessoa não irá para o céu, irá para o inferno. Então, a forma implacável com a qual nós tratamos as pessoas, ainda que elas tenham cometido o pecado, se de fato o pecado foi cometido, a autoria do pecado não pode ser negada. Onde estão os que te condenaram? Eles ficaram aqui? Não, Senhor. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Também eu não te condeno. Vejam, a frase de Jesus é dirigida à pecadora, não ao pecado dela, porque logo em seguida Jesus diz a ela: vá e de agora em diante não tornes a pecar. Então, o juízo dele foi de misericórdia com ela e foi de intransigência com o pecado dela. Separou bem as coisas, ficou claro? Ficou claro? Pronto. Se o juízo de Jesus fosse somente com relação a ela, eu não condeno você, e ele não dissesse a frase seguinte, ela poderia, e nós lendo poderíamos concluir, de forma indevida, ele não me condenou, por isso me aceita como eu sou, vou continuar a pecar. Não é o fim do mundo? Não é o cão chupando manga? Jesus não permite que o cão chupe manga na frente dele, porque a frase de Jesus é perfeita. Eu não condeno você. Eu não vim para condenar ninguém, mas o pecado que você praticava, não pratique mais. Ao dizer eu não condeno você, Jesus está condenando o pecado dela. Faz uma excelente, sapientíssima separação. Portanto, considerando tudo isso, se o juízo é temerário, se o juízo é sem provas, se o juízo não tem fundamentos, é um juízo precipitado, é um juízo temerário, é uma forma de você se colocar no lugar de Deus que não conhece de fato o coração da pessoa. Eu não sei se já citei aqui, acho que nesses 12 anos sim, mas vou repetir. Conta-se, é uma história verdadeira, mas não vou dizer qual é a diocese, nem vou dizer qual é o nome do padre, até porque o bispo já faleceu e o padre também faleceu. O padre, numa praia muito famosa, de uma cidade muito famosa do Brasil, foi visto entrando num bar de batina e ficou lá durante 20 minutos. No outro dia, o bispo recebeu uma denúncia de que ele havia entrado no bar e tinha saído somente 20 minutos. A mulher ficou esperando fora do bar e contando os minutos para saber quantos minutos o padre ficou dentro do bar. E aí o bispo mandou chamá-lo, recebeu uma denúncia: você foi visto entrando ontem na praia tal, no restaurante tal, no bar tal, de pessoas com vestes sumárias, etc. Você confirma isso? Confirmo, sim, senhor. Aí o bispo deu um sermão nele, né? Não o puniu, mas só deu uma advertência. E no final, o padre perguntou: o senhor pode dizer quem foi a pessoa? Não, não posso, mas a pessoa viu, etc. E ela protocolou aqui a denúncia. E o padre, um nordestino muito espontâneo, disse: Excelência, eu vou rezar para que Deus Todo-Poderoso ajude sempre o senhor andando na rua a nunca ter uma crise de dor de barriga.
Ele entrou no bar, sem dúvida alguma, mas foi ao toalete, correndo, aperreado. Aperreado no Nordeste significa nervoso. Pois bem, sim, entrou. Mas não entrou para fazer o que ela imaginava que... Sim, o bar ali é um ambiente talvez não conveniente para um sacerdote de batina, etc. Mas a intenção dele não foi beber. Ele nem sentou à mesa, ele foi ao toalete. Imaginemos uma pessoa que protocola uma denúncia e diz, olha, um padre, ele foi visto numa zona de prostituição, o senhor precisa punir o padre. O bispo vai e chama o padre, meu filho, o bispo prudente, e diz, meu filho, o que você foi fazer lá? Senhor bispo, eu sou da pastoral da prostituição, eu fui prestar assistência aos filhos das prostitutas com 4 ou 5 leigos. Sim, ele foi ao prostíbulo, mas foi para fazer um ato de caridade. A pastoral da prostituição precisa colocar a mão na massa. É o trabalho de acolher aquelas crianças que sem culpa não pediram para vir ao mundo. Pois bem, as intenções, os julgamentos que nós fazemos nem sempre correspondem à verdade, porque nós não sabemos o que se passa no íntimo do coração da pessoa. Tantas atitudes, tantas, que levam as pessoas a tomar um certo comportamento que é visto, que é fotografado, não é? E aquilo dali é deturpado. Foi completamente deturpado, distorcido. A pessoa fez, mas não foi com aquela intenção. Não é mal entendido, aí é maldade mesmo. De você sujar o nome da pessoa, de você prejudicar a pessoa. Hoje se fala muito de assassinato de reputações, não é? É uma coisa triste. Nós que moramos na capital federal, parece que nós conhecemos muito isso, né? Parece até uma fobia, uma tara, não sei dizer, de, alguns meios de comunicação social, é uma mistura de bullying, é uma mistura de fake news, enfim, para assassinar, deixar arrasada a pessoa. Isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Oh, que maravilha! Por favor, versículo 16. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. Agora assusta, atenção, assusta. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, a medição na falta de misericórdia, na arrogância, no nem esperar que a pessoa... E às vezes você nem tem a possibilidade, porque quando o nome fica sujo, quando a notícia é espalhada, cria e se espalha com uma rapidez tremenda, isso também vai ser levado em conta. Espalhou mentira, assassinou reputação, emitiu um juízo que não era verdadeiro. E para Jesus é irrelevante saber se foi processado ou não, se foi condenado ou não, se teve indenização moral por danos morais ou não. Não, eu estou falando diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. Tem que ser assim, convém que seja assim. E mais, juízos aqui, julgueis. Há determinados juízos que estão dentro do coração. Não é preciso nem que você pegue o computador, escreva alguma coisa e espalhe, desde que seja consentido no coração. Isso pode, sem dúvida alguma, é matéria do juízo, e nosso Senhor Jesus Cristo vai nos tratar com a mesma medida, com o mesmo rigor com que nós julgamos as pessoas, sentenciamos as pessoas. Marcos 4, versículo 24. Apareceu, dona Rosinha? Vamos todos juntos? Todos juntos. Ele prosseguiu. Atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pronto, aqui parece que tem uma novidade.
acrescentará. Se você for rigoroso com essa pessoa, no dia do seu juízo, Jesus vai ser mais rigoroso com você do que você foi com ela. Ui, 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 ai, ai, ai. Já pensaram isso? Jesus parece que disse isso em âmbito, algo parecido, com as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, não é? E Cafarnaum. Pois bem, se em Tiro e Sidônia esses sinais tivessem sido feitos, eles se converteriam, etc. Vocês pensam que vão para o céu? Vocês vão ser atirados no inferno e assim por diante. E ainda vai acrescentar com mais rigor. Bem, eu acho que a aula de hoje foi assustadora demais, mas tem susto mais na próxima aula, se Deus quiser, porque nós vamos tratar de duas realidades também, que vão ser levadas em conta: nossas palavras e nossas omissões. E já cito para vocês o que vamos comentar longamente em Mateus 12:36, no dia do juízo. Os homens darão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Eita! Quer dizer então que qualquer palavra que a gente pronuncie ou tem repercussão positiva, portanto, vai nos ajudar a ir para o céu, ou palavra escandalosa, palavra vã, palavra boba. Quanto mais as palavras que não são vãs e que são sérias. Prestar contas de todas as palavras que a gente proferiu, todas elas diante de Deus. E também as nossas omissões. Atenção para vocês passarem uma semana bem assustada. Bem assustada, por favor, porque Bíblia tem que assustar para o bem. Tiago 4,17, e com isso a gente termina, por favor, o nosso encontro, por favor. Versículo 17, Tiago, capítulo 4, isso é para assustar. Eu vou ficar feliz se você perder um pouquinho de sono pensando nessa frase, mas depois, não precisa tomar Rivotril, a não ser que o médico recomende. Vá dormir, por favor. Assustada, mas vá dormir. É bom a gente se assustar com essa frase. A Bíblia tem cada tirada. Já apareceu? Já apareceu. Tiago 4,17. Eita! Essa daqui, quando eu penso, misericórdia. E espero que, ao aparecer agora aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, você se assuste enormemente. Todos juntos. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Precisa de explicação? Precisa fazer faculdade para entender isso? Precisa fazer teologia em alguma faculdade para entender isso? Pois então, até o fim da vida, não esqueça isso. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Isso vai ser levado em conta no dia do seu e do meu juízo. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.